Olá, meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, Diocese de João Pessoa, e estamos na série de vídeos sobre a Quaresma da Vida. Vamos então ao 23º dia de reflexão com o tema Como Crescemos. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venham, sejam meus discípulos, Jesus disse. Então Mateus se levantou e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Isso é tudo que você precisa para começar, decidir se tornar um discípulo. Torna-se semelhante a Cristo é resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo. A consumação das escolhas acontece uma vez que você tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Jesus. Você deve então agora começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar sua forma de pensar. Imagine-se viajando em uma lancha, em um lago com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, haverá duas formas possíveis de mudar a direção do barco. Uma forma é agarrar a roda do leme e forçar fisicamente para rumar para o lado oposto do ajuste do piloto automático. Com pura e simples força de vontade, você poderia vencer o piloto automático, mas sentiria constantemente uma resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e você soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, de forma que estava programada. É isso que acontece quando você tenta mudar a sua vida com força de vontade. Você diz, eu vou me esforçar, eu vou agora comer menos, eu vou fazer mais exercícios, eu vou deixar de me atrasar, eu vou deixar de ser desorganizado. A força de vontade pode produzir muitas mudanças a curto prazo, mas cria uma pressão interna constante e você não consegue lidar com a causa básica. A mudança não é algo natural, então você acaba por desistir, sai da dieta, deixa de se exercitar, você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Há uma forma melhor e mais rápida: altere o ajuste do piloto automático, a sua forma de pensar. A Bíblia diz, deixem que Deus transforme a nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar a sua forma de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na sua mente. Sua forma de pensar vai determinar sua forma de sentir e o que você sente vai influenciar na sua forma de agir. Paulo disse, deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama esse desvio mental de arrependimento, que no grego quer dizer literalmente mudar de ideia, metanoia. Você se arrepende sempre que muda a sua maneira de pensar, ao adotar a forma de Deus pensar, sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas e sobre a vida, sobre o seu futuro, sobre tudo mais. Você assumirá então uma perspectiva focada em Cristo. Recebendo as seguintes ordens, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isso se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. Por isso que a Bíblia diz, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, completamente egoístas. Eles só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca cresceram além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que o seu ego o deseja.
A segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter os pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você mesmo. Em seu grande capítulo, o apóstolo Paulo conclui falando sobre as marcas da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo. É a melhor evidência de um crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu seu Espírito Santo. Por isso não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo pensam. Em alguns vídeos nós vamos ver algumas ferramentas de como nós podemos crescer espiritualmente. Mas uma questão para sua meditação hoje é: em que área você precisa parar de pensar do jeito que você pensava e começar a pensar do jeito de Deus? Promova essas mudanças e que Deus te abençoe nessa quaresma. Até amanhã. Tem muito mais vídeo do céu para a sua vida.